Tudo bem, Eduardo? Tudo bom, Fala aí. doutor Antônio Pinho? Satisfação falar com você, meu irmão. Pois é, Eduardo, mais uma vez realmente é um prazer aqui revê-lo, né? Já faz algum tempo da nossa última live, que foi. Ah, você estava junto, né? Sim, sim, tá. Foi Ah, eu, você, o Bira e o Jefferson, né? foi A última que a setembro, gente não fez. foi? Isso, acho que foi. Foi isso aí, a gente falou do marco temporal e tal. Aquela live foi, Isso, foi bem bacana, setembro, foi aquela. isso, deu uma audiência bem legal. E então estamos aqui. Então, aqui só dando um oi aqui para o nosso público, né? Então, estamos aqui transmitindo para o canal Dando da Terra e do Movimento Brasil Verde e Amarelo. Gente, então, só né, lembrando aí para o pessoal que não está inscrito ainda se inscrever no canal, compartilhar, divulgar esse vídeo, que eu acho que o papo aqui, pelo menos pelo último que foi, realmente o Edward sempre tem muito conteúdo bem bacana aí para trazer para a gente. Então, nosso tema, Edward, é globalismo e questão indígena. Né? Até era para ter gente ter falado desse tema aí há mais de um mês, quando estava rolando a COP26 lá em Glasgow, na Escócia, mas eu creio que é sempre um tema tão relevante, tão cheio de facetas, né, de diversas, se desdobra em diversos aspectos, que eu creio que sempre está atual, né, Eduardo, essa pauta. Então, né, o Edward ficou muito em destaque na COP26 aquela aquela indígena brasileira Chai Suruí, né, que foi muito falado naquela ocasião, me chamou bastante atenção por um aspecto negativo, óbvio, né? Por um aspecto, assim, o discurso dela realmente chamou a atenção de forma negativa para nós, não é? Claro que para a velha mídia, ela foi ótima, né? Foi excelente, mas então o discurso dela, da Chai Suruí na COP26, assim, realmente é um. Parece que é um compilado de todas as agendas globalistas, ambientais, digamos, todo o lixo ideológico que a gente tem denunciado aí nesses últimos anos, está todo sintetizado no discurso dela. Então, Precisamente. Eduardo, eu acho que assim seria bem legal a gente iniciar com uma análise desse discurso dela, né? Porque eu acho que esse discurso dela exemplifica muito do ativismo, da militância radical indígena, né? Das ONGs que se utilizam dos indígenas para alavancar essa pauta antinacional, né? Contra a soberania nacional, contra digamos, a independência financeira dos povos indígenas brasileiros, né, contra o desenvolvimento dos povos indígenas também, contra, digamos, que vai contra até a própria agricultura brasileira, não é? Então, Eduardo, Pronto. eu acho que eu já falei demais aqui, aí a bola fica com você. Vamos lá, deixa eu comentar então suas primeiras falas e considerações. Em primeiro lugar, sim, o tema globalismo e organizações indígenas, ou indigenismo e globalismo, são, na verdade, duas faces, né, de uma mesma moeda. Eles estão um para o outro como carne e unha, como, enfim, uma ação consequência da outra. Até porque não existiria o aparato indigenista, que eu chamo de aparato indigenista inter/nacional, né, se não fosse o globalismo, né? Os Sim. nossos ouvintes, quem acompanha aqui o canal da Terra, muitas vezes já estão mais acostumados com o conceito de globalismo, mas tem muita gente ainda no Brasil que desconfia desse conceito, que acha que é uma teoria da conspiração, que entende que isso é coisa do Olavo de Carvalho e seus Olavetes. Só que não, isso não é coisa do Olavo de Carvalho. Né? Isso é, na verdade, o globalismo é só o nome dado a uma versão recente, mais recente, da última faceta do sistema de poder internacional, da esquerda internacional. Né? A Sim. esquerda sempre foi internacional, tanto é que chama-se Internacional Socialista. A primeira reunião, o primeiro métier, o primeiro encontro de Bem esquerdistas lembrado. no mundo já teve o nome de Internacional Socialista, né, que Lá no ocorre século lá, XIX já. lá no século XIX.
Então, assim, quando a esquerda radical, né, o comunismo nasce no século XIX, ele já nasce como um movimento internacional. E você vê, né? Exatamente, já nasce como um movimento internacional. Se a gente pegar o próprio manifesto do Partido Comunista, o ano passado, por causa daquelas manifestações da Black Lives Matter, né, do Antifa, que deu aquele quebra-pau nos Estados Unidos, eu voltei a estudar essas questões do marxismo, a reli o manifesto, e realmente me chamou a atenção, Eduardo, porque você vê que o próprio manifesto, lá de 1848, se eu não me engano, né, a primeira edição, ele já pressupunha uma dissolução das soberanias nacionais, né? Logo de cara. Desde aquela época já estava digamos, na agenda comunista um Estado comunista mundial, né? Onde internacional, porque tem que ser internacional, tem que ser global para fazer sentido, né? E é impressionante, ou seja, na verdade é global porque eles precisam eles acreditam que o socialismo é a solução não só para um país, não só para um estado, mas para o mundo inteiro. Então, um esquerdista, ele se sente um esquerdista convicto, né? Aquele cara realmente convencido, não é esse seu amigo petista que votou no PT nem sabe por quê, ou só para ganhar Bolsa Família. Não, esse daí é Zé Ruela. Um esquerdista de verdade, ele lutará contra o capitalismo, contra o Estado Nacional e contra a igreja, contra a religiosidade cristã, wherever they are, né, onde quer que eles estejam. Então, um esquerdista, ele se sente cidadão do mundo, né, como eles já falavam, citoyen du monde. E o globalismo, na verdade, a única coisa que eles não gostam, que eles não aceitam, é o nome globalismo, porque é uma nomenclatura mais recente para o que eles chamavam, porque eles sempre entenderam ser um movimento da Internacional Socialista. Se você for observar bem, não precisa ser tão bem, não, como você bem lembrou aí, assim, não precisa ser um grande conhecedor, né, do esquerdismo para perceber que até no próprio Manifesto Comunista, o manifesto termina com a frase dizendo, né, com aquela grande imprecação, ou grande invocação, proletários de todo o mundo, univos. Ele não fala só proletários da Alemanha, proletários da Rússia, não, proletários de todo o mundo. Eles queriam uma vocação universal, né? Então, seria digamos, boa análise. Você vê que o objetivo deles desde o início é formar uma república proletária universal, né, desde aquela época. Universal, né? Uma irmandade, uma fraternidade universal. E aí, um processo muito interessante aconteceu com a esquerda ao longo das últimas décadas, né? Que o Olavo de Carvalho chama, e outros teóricos, na verdade até teóricos, e sobretudo os teóricos de esquerda, percebem que houve uma troca, né? Em determinado momento, né? Sobretudo ali por volta, logo depois da Segunda Guerra Mundial, até antes um pouco, já não existia mais proletário exatamente, né? E depois da Segunda Guerra Mundial e no final do século XX, você já não tem mais, assim, são poucas as grandes indústrias que ainda têm sindicatos, né? Que ainda tem aqueles, por exemplo, são as montadoras de veículos, talvez as grandes corporações como Coca-Cola, como, né, Pepsi, a Fiat, as grandes montadoras, talvez, mas assim, o capitalismo dissolveu, se mudou tanto, né? Análises mais recentes, né, como do Antônio Negri e outros socialistas famosos, dão conta que a pessoa, muitas vezes, o próprio Domenico De Masi, que é um professor de sociologia italiano, ele fala isso, muitas vezes você é o seu próprio patrão, né? Boa parte, talvez até 40% da força de trabalho são de pequenos empresários, né? Às vezes são empresas familiares, é o pai, a mãe e os dois filhos, né? Às vezes é você, sua esposa e só vocês dois numa empresa. Então, você acaba sendo ou o seu empreendedor. Quantos milhões de pessoas, quantos milhares, né, de brasileiros não vivem exatamente nisso? Ele não se sente empresário, ele não se sente proletário, né? Ele se sente um empresário. É por isso que há uma nova força de produção. E nesse contexto desaparece a força, a pregação socialista, né, de proletários de todo mundo, desaparece a pregação de uma onda salvífica
para essa turma. O que acontece? O que a esquerda faz? Ela percebe que ela tem que trocar ela tem que trocar de alvo, o seu público-alvo já não é mais aquele empregado da grande indústria. Tem que ser quem? Sim. E eles vão estudando e vão percebendo que as minorias, né? E, sobretudo, as grandes minorias, eles chamam de Digamos, minorias, mas... seria o agente revolucionário, né? Que antes, no marxismo clássico, era o proletário, e agora, né, depois aí da Segunda Guerra Mundial, com a Escola de Frankfurt, passa para as minorias, né? O agente revolucionário são as minorias. E aí, desculpa dar um spoiler, mas daí você quer chegar na questão do indígena. O indígena passa a ser um dos agentes revolucionários, né? O maior deles, talvez o maior deles, né? O indígena, sobretudo no Brasil. Desculpa ter me atravessado, mas... Não, foi perfeita a sua conexão, e aqui vai um outro spoiler, né? Muitas pessoas não se dão conta, muitas pessoas não perceberam o quanto o Brasil foi, e ainda é, um laboratório da revolução étnica da esquerda. O mundo inteiro olha para o Brasil, o mundo inteiro espera do Brasil, e sobretudo da antropologia brasileira, e essa grande revolução, né? A revolução no Brasil será a esquerda espera no Brasil uma revolução silenciosa, uma revolução étnica, uma revolução promovida por indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, ou comunidades, os povos tradicionais. E não é por acaso que, sobretudo depois da Constituição, a Constituição brasileira é uma peça, muitos a celebram como uma obra, né, chamada de Constituição Cidadã, mas é uma peça, né, eu diria, muito bem constituída em alguns aspectos, e sobretudo no que diz respeito a como esconder, né, a vocação revolucionária, né, que viria depois a Revolução dos Indígenas. Então, a Constituição eu vou falar sobre isso depois, mas eu queria já ir para o nosso vídeo. Nós temos aí um vídeo interessante da Tchai Suruí falando, e acho que vale a pena a gente apresentar, como você bem disse. Sim. O discurso dela foi importantíssimo na COP26, e tem uma intenção muito clara. E eu vou falar daqui a pouco. Acho que seria interessante você... O Eduardo, sim. Mas aí só recapitulando, então, não é? Você vê que então, o indígena, ele digamos, a minoria indígena, ele é colocado como um novo agente revolucionário, claro, que ao lado, você vê de negros, mulheres, imigrante, sem terra, estudante, sei lá, deficiente físico, gay, transexual. Então, todos esses grupos, eles são novos agentes revolucionários, então, né? Então, o indígena, ele tá nesse, e, claro, no contexto brasileiro, ele é um agente revolucionário muito importante, né? Você vê. Muito mais importante. Você conhece alguma... Porque, olha só, não tem nenhuma minoria que tem 13% do território nacional, não é? Pronto. Tá aí. Os indígenas possuem um poder geopolítico. Você não conhece, certamente não conhece nenhuma terra de lésbicas, ou nenhuma república, sei lá, gay, alguma coisa assim. Gay, ou LGBTQIA+, o caralho a mais. Não, você não conhece isso. A gente nunca ouviu falar disso. Mas a gente conhece o Parque Indígena do Araguaia, a gente conhece a terra indígena do Xingu, o Parque Indígena do Xingu. A gente sabe que os indígenas possuem 14% do território nacional, 13,8% do território nacional. São mais de 5 mil quilombos, né? O INCRA e a Fundação Cultural Palmares contabilizam mais de 5 mil quilombos. Comunidades tradicionais e povos tradicionais, eu tinha, inclusive, aliás, eu deixo aqui essa pedida, né, esse pedido a alguns dos nossos ouvintes. Eu tinha uma figurinha no meu celular, infelizmente, na última, um daqueles stickers, né, daqueles selinhos, assim, que eu recebi de um grupo, e eu guardava com muito carinho, que era uma figurinha, uma imagem minimamente animada, que era o mapa do Brasil, que de repente era o mapa do Brasil pelado, né, só a sombra dele, sem nenhuma coisa. De repente apareciam só as terras indígenas, e ali já iam 14% do território nacional. Depois os quilombos, e aí pipocava assim, de quilombos no Brasil inteiro. E depois as áreas de comunidade tradicionais, os povos tradicionais, uma em vermelho, o outro em verde, o outro em amarelo. E de repente o Brasil inteiro estava literalmente tomado.
né, uma boa parte do Brasil. As unidades de conservação. Se você colocar unidades de conservação, então, meu amigo, você bate facilmente 75% do território nacional tomado por áreas públicas, áreas coletivas, áreas comunitárias, né? Tudo que então, existe... Ou seja, aí são territórios que estão a serviço de questões ideológicas radicais, não é? Você vê, então, feitos, plantados para atrapalhar tudo o restante. Para atrapalhar o restante, isso. Ou seja, é perfeito, Eduardo. Então, quer dizer, a gente sai... acho que a gente fez aqui uma trajetória bacana. Então, a gente sai daquele marxismo tradicional, do comunismo raiz, aquele comunismo soviético, né, ou do Karl Marx, lá no século XIX. Então, a gente chega nesse novo marxismo, nesse novo comunismo das minorias, e que acaba culminando, então, na questão indigenista, no Brasil, óbvio, né? Então, isso aí é... E, claro, e lá na ponta, agora, esse ano, nós temos, então, a Chai Suruí, né? Essa guria aí de 24 anos, né? Que você vê que esses globalistas, geralmente, eles pegam, assim, esses jovens, assim, e do nada alçam a liderança global, né? Igual Greta Thunberg e etc., né? Mas eles são... Mas há uma lógica nisso. Há uma lógica, né? Veja que você pode acusar os globalistas, os esquerdistas de quase tudo, né? De quase todos os crimes que você pode imaginar. Você só não pode acusá-los de não serem criativos, de não cuidarem para os detalhes da luta simbólica. Se tem algo que o esquerdista preza, se tem algo que um esquerdista luta assim com muita força, pela a beleza e a potência da mensagem simbólica. Claro. Porque você vê, olha só, porque você vê, você pega uma mulher, né, que já pega a causa do feminismo, indígena, obviamente, é causa indigenista, a jovem também, o jovem, ele é um agente revolucionário também, não é? De maio de 68 para frente não se enalteceu o jovem como grande revolucionário, né? Então tá aí também, né? A gente não pensa mais antes de 68, né? De maio de 68, quando deu aquelas revoluções ao redor do mundo, né? Aí liderada por jovens, antes não se tinha tanto esse valor da juventude, não é? O valor era o cara ser já com cabelos brancos, a experiência que era valorizada. De 68 para cá, é que o jovem ele passou como ser um valor intrínseco, você ser jovem. Antes não, antes era a experiência que era... Né? Então, quer dizer, essa indígena Chai Suruí, então ela é a fusão desses três símbolos revolucionários, o jovem, o indígena e a mulher. É interessantíssimo isso. A Chai Suruí é a fusão de tudo isso, mas ela também é a antítese do Bolsonaro. A exata antítese do Bolsonaro. Então, Bolsonaro homem, Chai mulher. Bolsonaro velho, né, com 70 e quase deve ter. Então ela é a antítese do Bolsonaro. Boa, essa é uma antítese do Bolsonaro. E ela também é a antítese de quem? Daquela outra indígena que Bolsonaro levou para falar na conferência na Conferência Internacional da ONU em 2019, a indígena Issani Kalapalo. Issani Kalapalo foi digamos assim, foi quem era a fiança, né, de Bolsonaro para um novo indigenismo. Bolsonaro sempre soube, né, a turma de Bolsonaro, sobretudo os mais espertos do Bolsonaro já sabia em 2019 que Bolsonaro já sabia em 2019 que seus principais adversários dentre eles estava o aparato indigenista internacional, ou o aparato indigenista globalista. Então ele sabia, por exemplo, que o que é esse aparato? Muitas pessoas não entendem o conceito de aparato, que, na verdade, aparato é todo aquele conjunto de instrumentos, ou de, por exemplo, um policial, quando ele sai um policial ou um militar vestido, preparado para a batalha, ele está aparamentado, ele tem todo um aparato, o fuzil, o revólver, a pistola, a algema, não sei o que mais, isso é um aparato. Então, o aparato indigenista internacional, o aparato globalista, ele tem uma série de elementos que vai desde a tribo
desde a aldeia aqui, né, desde o Raoni, desde daquela Índia, da Chai Suruí e tudo mais, até os grandes, é uma rede de contatos profissionais, instituições, que vai desde o índio da aldeia brasileira até aquele cara que é secretário dos povos indígenas na OIT, Organização Internacional do Trabalho, passando aqui no meio pelo antropóloguinho, né, da federal aí, da UFSC, da federal da UFOPA, da UFPA, da UFBA, de todas as federais brasileiras, passando por todos os líderes indígenas ou não indígenas, quilombolas. Esse aparato globalista, ele envolve desde daquelas articulações de bairro, articulações de comunidades, né, de Salvador, de comunidades de pequenas cidades amazônicas, passando por todo o aparato esquerdista nacional, partidos políticos, lideranças políticas, movimentações feministas, movimentos feministas, isso, aquilo, outro, banda de carimbó, banda de dança do carimbó, que tem muito aqui em Santarém, até aquele cara lá da ONG internacional que manda o dinheiro para cá. Então, é uma cadeia, uma rede. Né? Só para te exemplificar isso, e eu falo com muita certeza, Raoni provavelmente tem o telefone ou do Macron ou de um dos assessores do Macron no seu WhatsApp, no WhatsApp dele, né, na rede de contatos dele. Por quê? Todo ano o Raoni frequenta o Palácio do Eliseu, né, frequenta Paris e o Eliseu. Ou seja, isso não existia na década de 70. Isso não existia na década de 80. E essa rede de contatos que vai desde o cara lá da OIT, lá da França, do Canadá, da Agência de Cooperação dos Estados Unidos, a USAID, né, até o indígena aqui, isso não existia, isso foi sendo construído. Como negar essa realidade? Isso é uma realidade. Se um desses índios morre hoje aqui no Brasil, se o Raoni morrer hoje no Brasil, e se houver alguma suspeita de que ele morreu assassinado ou de que houve envolvimento do governo, é provável que uma ação, um processo vai ser movido lá na França contra autoridades aqui do Brasil. Né? O globalismo internacional, uma das faces mais claras e evidentes do globalismo internacional é a sua face indigenista. Os nossos índios brasileiros estão conectados com redes de contato com o Brasil todo. E a Chai Suruí é apenas uma amostra disso. Então, escolheram uma Índia, né, escolhida a dedo, que a gente vai ver falando agora. O Antônio vai colocar um vídeo dela falando agora, no inglês cacofônico, mas que foi o suficiente para dar um tapa na cara, não só de Bolsonaro, mas também da outra Índia, que era a Isani Kalapalo, que foi, como eu falei, né, aquela que deu o lastro de combate ao indigenismo que Bolsonaro levou até hoje. Vamos lá. Só para introduzir, então, você vê, não é? E essa agenda globalista de ONGs e institutos, organizações mundiais, você vê que eles promovem encontros periódicos, né, para alavancar a agenda. E você vê que a COP26, né, que ocorreu aí há um mês e alguma coisa, né, lá em Glasgow, Glasgow. Na Escócia, você vê que então foi um desses, né, para quem aí não tá muito por dentro, e foi um desses eventos então promovidos pelo ONU, Fórum Econômico Mundial, né, todos esses grupos para a discussão da questão ambiental, né, mudanças climáticas, aquecimento global. E você vê que é interessante, então, olha só, que eles estão conseguindo juntar então, o indigenismo com a questão climática. Olha só o malabarismo interessantíssimo que nós estamos vendo aqui. Né? Você vê, então, olha só, a Chai Suruí, então, que é essa indígena brasileira que discursou na COP26, né, nessa cúpula do clima, você vê que, além de ser mulher, jovem, indígena, ela também, então, ela junta a pauta ambiental. Aí, você vê, então, Eduardo, que é igual a gente pega um caranguejo ali e sai vários assim grudados, né? A gente puxa vem tudo junto, vem tudo junto. É a cara dos movimentos de esquerda, né? Essa união das bandeiras, essa união de ninguém solta a mão de ninguém, né? De conexão. E é um movimento interessante, porque olha só, e na COP26, além de conectar a questão do aquecimento global, mudanças climáticas com a questão indígena, digamos, o que mais ressaltou, né, o que mais chamou atenção,
e o que mais foi destacado pela mídia foi, então, a conexão da pauta ambiental com a pauta da saúde também. Né? Você vê que eles aproveitaram a Covid. Eles estão conectando todas as pautas revolucionárias. Então, a questão indígena vai acabar redundando também na questão da saúde global. Assim, eles conseguem fazer essas conexões. Mas então, Sim. Edward, e para quem está vendo a gente, então eu vou aqui passar esse discurso da Chai Suruí na COP26, aqui são 2 minutos. Está vendo aí, Edward? Com a gente. Tá na tela? Ainda não. Não, eu tenho que compartilhar minha tela aqui. Compartilhe, pronto. Agora sim, começou aí. A compartilhar? Tá aumenta e toca, né? Pra gente. Vai lá. Isso. Você me diz aí como é que tá o volume, tá ok? Ó. Coloca lá, vamos ver. My name is Chai Suruí. I'm 1 in 24, but my people have been living in the Amazon rainforest at least 6,000 years. My father, the great chief Almi Suruí, taught me that we must listen to the stars, the moon, the wind, the animals, and the trees. Today, the climate is warming, the animals are disappearing, the rivers are dying, and our plants don't flower like they did before. The earth is speaking. She tells us that we have no more time. A friend asked me, will we continue to think that today's injuries can be resolved with ointments and painkillers, even though we know that tomorrow our wounds will only run deeper? We need a different path, and with bold and global changes. Ô, Edward, olha só dá uma parada aqui. Essa frase aqui que me chamou a atenção, olha só. Precisamos tomar... Você está me ouvindo, Edward? Ouvindo perfeitamente. Continue. Ah, ok. Então, olha só. Precisamos tomar outro caminho com mudanças corajosas e globais. Olha só. Exatamente. Isso aqui é o discurso... Reveladora. Um discurso revolucionário e globalista numa frase só. Mas vamos lá, vamos continuando aqui. It's not 2030 or 2050. It's now. While you are closing your eyes to reality, the land defender Ariel Wawau, my friend since I was a kid, was murdered for protecting the forest. Indigenous peoples are in the front line of the climate emergence, and we must be at the center of the decisions happening here. We have ideas to postpone the end of the world. Let us stop emptying lies and fake promises. Let us end the pollution of hollow words, and let us fight for a livable future and present. It's always necessary to believe the dream is possible. May our utopia be a future on Earth. Thank you. Aí. Edward, então é isso. Deixa eu tirar aqui. Aí. Acabamos de ouvir aí a apresentação, né, a fala da Índia Chai Suruí durante a COP26, que acabou de acontecer aí coisa de um mês atrás, né, como foi dito na Escócia. E enfim, é perceptível, né, o tom. São três elementos que me chamam a atenção. Primeiro, o tom sentimentalista, né, o tom muito mais no sentido de mexer com a sua splangna, né, com o seu interior, com as suas emoções, né, com aquela de mexer com as suas exatamente com a splangna é um termo grego, né, para falar do seu trato interior, do que para mexer com o seu cérebro, né? Não tem nenhum interesse, ela não fala de nenhuma causa, não fala de valores, não fala de nenhuma proposta, não traz nenhuma proposta concreta de ação para salvar o planeta, qualquer coisa. Ela só quer simplesmente jogar a culpa em você, homem branco ocidental, né? Sobretudo em você, homem branco ocidental. Você é culpado.
né? E outra coisa, o apocalíptico, né? O alarmismo apocalíptico, você tem que fazer agora, tem que ser feito agora. Não é em 2020, não é 2030, ela diz, nem em 2050, é agora. Então, é um alarmismo apocalíptico denunciado por um importante cientista, uma mistura de ecologista com climatologista, que é o americano Michael Shellenberger. Ele escreveu um livro muito interessante, que eu recomendo demais, chamado Apocalipse Never, que é uma obra lançada em 2019 ou 2020, desculpa, 2020 ou 2021, lançado no começo do ano. Eu conversei com ele, inclusive, no começo do ano, e ele fez um maior sucesso, está fazendo um sucesso muito grande nos Estados Unidos, justamente porque ele, tal como um outro climatologista, eu estou tentando lembrar se ele é norueguês, aquele Lomborg, que é o tal do o ambientalista cauteloso, ou como é que o ambientalista cético, é o nome do livro dele, né? Então, ambos têm questões a colocar, questões sérias a colocar. Uma dessas questões que o Lomborg coloca e o Schellenberg coloca tá bom, vai acabar, mas fazer o quê na prática? E quando você vai ver a agenda desse pessoal, a agenda deles, né, a agenda esquerdista, muito bem, por sinal, muito bem representada pela agenda da ONU 2030, né, a agenda da tal dos... já foi, os objetivos, eram chamados de objetivos do milênio, agora virou objetivos sustentáveis 2030, a agenda da ONU, a agenda 2030, são os 15 objetivos de desenvolvimento sustentável. Você percebe que basicamente é uma agenda esquerdista, do começo ao fim. Né? O primeiro objetivo deles, o primeiro que eles colocam é acabar com a pobreza. Que, assim, é legal, é bonito, é interessante. É claro que quem não gostaria de acabar com a pobreza no mundo, todos nós teríamos esse sonho. Mas eles não falam, por exemplo, eles não falam gerar riqueza para acabar com a pobreza. Não existe lá, vamos gerar emprego, gerar riqueza, produzir mais. É acabar com a pobreza. Como? Aí, quando você sempre tem uma pegadinha, né, na agenda deles. E essa pegadinha é sempre escondida por uma demão de verde. Né? Tem um outro livro fantástico de uma autora chamada Elaine Dewar, que é exatamente isso, A Cloak of Green, uma demão de verde. Então, eles pegam o esquerdismo, na verdade, o grande esquerdismo internacional, além de ser transformado, além de ter passado por essa transformação que você bem lembrou, né, da escola de Frankfurt, foi sendo trabalhada e chegou até as minorias, né, as grandes minorias. Então, o feminismo, o gaysismo e, sobretudo, o indigenismo, tudo isso, além de ter um novo ser revolucionário, que são as minorias étnicas, também tem uma outra faceta, que é essa cara, né, essa demão de verde, essa cara ambientalista, preservacionista, não sei que láista, que no fundo, é simplesmente outra proposta de tomar o poder de quem tem o quê? De quem tem propriedade privada, de quem tem dinheiro, de quem tem... É uma outra forma de atacar o capitalismo, de atacar, né, o Estado, o tripé, né, o que Marx chama do tripé do poder do mundo. O Estado-nação, a cultura judaico-cristã, né, as tradições judaico-cristãs e o capitalismo. Sem atacar esse tripé, você não consegue. Então, tudo isso, inclusive, foi muito, muito bem escrito, muito bem reconhecido por uma jornalista. Não recomendo a leitura, porque recomendo para sociólogos ou para quem é da área de ciências sociais, uma obra de 2015 chamada This Changes Everything. Isso muda tudo. Uma obra da jornalista canadense chamada Naomi Klein. Né? A Naomi Klein, ela é extremamente esquerdista, ela passa o livro inteiro mostrando por que a crise climática deve ser a entrada do socialismo, né? A entrada, a mudança, né? a mudança ali, isso muda tudo. Então, é a mudança de um patamar global. E toda a obra, né, da Naomi Klein, de quase 300 páginas, está resumida em 2 minutos da fala dessa índia, né? Que é uma liderança, tem uma noção de local de fala, quem tem que falar é uma mulher indígena, da minoria, né, entre aspas, minoria da minoria, mulher indígena, jovem, e representa ali toda essa fala que tem que ser agora, tem que ser imediata.
Aliás, o vídeo dela, Antônio, me lembra muito, e acho que traz também uma ponte para um outro vídeo que a gente falou, que você tem aí também aberto, que é o vídeo da campanha chamado Defund Bolsonaro, uma campanha lançada ano passado, né, que inclusive, como vocês vão perceber agora, o Antônio vai colocar no vídeo, tem uma voz de criança no fundo, não é por acaso que tem uma voz de criança ao fundo, né, é justamente então, porque tem... Vamos ouvir, coloca aí pra gente. Vou colocar aqui. Tá vendo aí, Eduardo, a tela? Perfeito, perfeito. Pode aumentar a tela e colocar para tocar. Certo. Está dizendo aí na campanha, culpa o presidente. Vai lá. Cheiro de fumaça. But these are not wildfires. They're a symptom of an ecological infection brought on by parasitic corporations and globalized greed. Bolsonaro needs. Well, your bank government demands you buy support it. If you think these fires won't burn you, think again. The Amazon is in every breath you take. Tá. And business as usual will suffocate us all. It is up to your generation to hold the earth in its account. Because when the Amazon burns, everything you hold to. Ask yourself. Ask the brand. Ask government. Which side are you on? Amazon ou Bolsonaro? De que lado você está? Do lado da Amazônia ou do lado do Bolsonaro? É impressionante, essa campanha, ela, mais uma vez, né, eles se superam, porque ela representa tudo isso que a gente está falando aqui, né, em poucas imagens emocionalistas, emocionaloides, né? Você vê novamente o jovem como agente revolucionário, tem que ser uma voz de criança. Uma criança como agente revolucionário, né, uma vozinha de menina, uma voz nitidamente feminina, né, de uma criança perguntando de que lado, te chamando para a guerra, te dizendo, né, essa guerra é apocalíptica, é agora, quando a Amazônia queima lá, está queimando o que você mais ama aqui. Então pega fogo na sua, né, na mesa do McDonald's, está pegando fogo em tudo. Isso é uma convocação, é literalmente uma convocação para uma revolução. Apelando pro sentimentalismo, de novo, igual total. Igual o discurso que a gente viu aqui da Chai Suruí, o mesmo tom alarmista. O mesmo tom alarmista. Não é por acaso, Antônio? Assim, como se falando, olha, vai atingir você vai ser afetado também. Ou seja, você também é responsável por isso. Não é por acaso que alguns psicólogos estão identificando a emergência de novo tipo de doença, uma doença psicossomática, que eles não têm nem nome para ela ainda, um nome exato, mas é uma espécie como paranoia, está sendo chamado mais ou menos de paranoia do fim do mundo. É aquela sensação de que amanhã você pode sair de casa e quando, meu Deus, a Amazônia está pegando fogo de novo, e você fica com aquela sensação de que, né, aquela angústia, as pessoas estão mais nervosas, não sei se você percebe isso aí. A Amazônia queimou, o que vai ser de mim agora? É engraçado, porque eu consigo pensar mil e uma coisas que os esquerdistas conseguem queimar. Aliás, eles adoram, são campeões de queimar, né? Eles curtem queimar várias coisas assim. Eles gostam, né? Queimam tudo ali. Mas eles gostam da padaria, comprar uma rosca e depois queimá-la. Pois é, isso daí acontece. Aqui onde eu estou também, eu estou falando de Alter do Chão, né? Alter do Chão tornou-se a capital brasileira das ONGs. Acho que a gente só perde para uma outra cidade paraense também, chamada Altamira, próxima de nós aqui. Altamira, aliás, é o maior município do Brasil. Se eu não me engano, é o segundo ou terceiro maior município do mundo. De uma vez que eu ouvi, estudei um pouquinho disso, falava que ela só perdia para um outro município russo, lá na Sibéria, né? Então você imagina o tamanho de Altamira. E Altamira é a capital, também tem sede de ONGs, o Instituto Socioambiental está lá em Altamira, o ISA, outras, mas Santarém tem mais ONG do que igreja, tem mais ONG do que farmácia aqui em Santarém, né? Inventam uma ONG a cada lugar, então tem ONG para tudo. E aqui, não por acaso, em 2019, não sei se vocês vão se lembrar, a gente registrou um caso interessantíssimo, né, de uma ONG chamada Brigada de Incêndio,
de Alter, a Brigada de Incêndio de Alter, né, que foi envolvida diretamente na propagação, ou pelo menos foi acusada de ter sido responsável pela propagação de fogo, né, de ter tocado fogo numa APA, numa área de proteção ambiental que nós temos aqui em Alter do Chão. Olha que interessante o caso, né? Foram interceptadas conversas entre esta ONG, que é a Brigada de Incêndio, uma ONGinha pequenininha, né, uma brigada de incêndio que devia ter o quê? 10 pessoas, 12 pessoas que trabalhavam. Geralmente tem, como é uma ONG, geralmente tem 3, 4 pessoas que sabem o que realmente está acontecendo, 3 pessoas que é o presidente, a vice-presidente e o diretor, assim, 3 pessoas que sabem o que está acontecendo, que vão lá e contratam ou subsidiam outras 6, 7, 8 pessoas para fazer uma coisinha, né, para pagar para eles um saláriozinho fajuto, ou para contar com o trabalho voluntário deles, né? Deles pode ser indígena, pode ser 10, pode ser 100 indígenas. Nesse caso, eram 4 pessoas que sabiam, e aí a WWF queria fotos, de incêndio acontecendo, porque ela, né, que precisava de foto, tem que ter foto de incêndio, não é possível que no governo Bolsonaro não teria foto de incêndio. E, assim, é claro que todo ano, na época da seca, a Amazônia o pessoal queima o pasto, né? E você tem uma fazenda, você tem que queimar seu pasto, você tem que manejar o seu fogo, enfim, você tem que manejar. Isso acontece no mundo inteiro, né? Acontece na Califórnia, nos Estados Unidos, aconteceu na Austrália. Ninguém, olha que interessante, aconteceu na Austrália, aconteceu na Califórnia, mas você viu alguma campanha como esta acontecendo contra o presidente, o premier australiano, que ninguém muitas vezes sabe nem quem é o nome, ninguém nem sabe ninguém ouviu falar das queimadas na Austrália. Poucas pessoas ouviram falar das queimadas na Califórnia. E só ouviram falar na queimada da Califórnia porque tinha lá o Shaquille O'Neal, tinha lá os grandes jogadores, né, os grandes caras do que eles chamam do show business americano. A Califórnia, cara, Califórnia garota, eu vou para Califórnia, né? O point alto das grandes mansões americanas. E todo ano queima a Califórnia, se eu não me engano, nesse ano agora, de 2020, 2021, teve um que queimou 9 municípios, 11 municípios ali, áreas importantíssimas da Califórnia, né? E é claro que são eventos diferentes, mas a Amazônia, toda vez que queima, vira essa presepada, vira essa patuscada internacional. Então a WWF queriam fotos, né, da Amazônia queimando. E aí, cara, interceptaram mensagens, né? Olha que interessante. Mas não é o que eu tô imaginando. Cara, foi mal bafafá. Eles fizeram isso, cara. Fizeram, meu irmão. Deixa eu te contar direito aqui. O nosso querido... Já como o fogo não aparece, a gente vai criar o fogo? Exato. Não, já que não tá vindo fogo, até... E custa caro para ir lá pro fim do mundo, lá pro fundo de Altamira, pegar essa foto. Vamos queimar aqui. Vamos queimar aqui perto de Alter do Chão mesmo, né? O Leonardo DiCaprio, cara, deu um checão, passou um cheque lá, eu não sei se era $70 mil ou $700 mil, eu lembro que era um valor altíssimo, né? Bom, $70 mil já era alguma coisa considerável, né? $70 mil estava perto dos R$500 mil, 400 e poucos mil reais aqui, né? Quase R$400 mil. Enfim, já dá para quebrar um galho muito bom aqui no Brasil. Os caras não tem problema, taca fogo aqui mesmo. E o mais interessante é que essa turma da Brigada de Incêndio, né, olha só que interessante, os caras chegaram no local do incêndio antes que todo mundo. Os caras chegaram antes ninguém sabia do incêndio e chegaram antes de todo mundo. Um desses voluntários, né, brigadistas de incêndio que foi ajudar a apagar, falou, inclusive, quando denunciou a polícia, falou que sentiu cheiro de gasolina na roupa dos brigadistas. Cara, deixa eu te contar, você quer mais o quê, mano? Você quer mais o quê? Tava tudo... Os brigadistas foram presos em 2019, 4 deles dormiram uma semana na cadeia, 5 dias na cadeia. Meu irmão, as ONG aqui fizeram uma revolução e tudo mais, e fizeram uma bagunça aqui. Olha o bereguedé que deu isso daqui. O MPF... Cara, parece absurdo, parece piadas. Cara, o MPF teve que entrou com uma ação para retirar a causa, para retirar essa investigação das mãos da Polícia Civil, porque a Polícia Civil tinha certeza absoluta que eram os brigadistas os culpados. Foi lá, abriu um processo contra a Polícia Civil,
disse que esse era um caso para a Polícia Federal, jogou, não sei o que era para a Polícia Federal, abriu um outro inquérito da Polícia Federal. E aí, é claro, não sei se você lembra daquele filme, daquele seriado, na verdade é um seriado, daquele seriado da Operação Lava Jato, O Mecanismo. E tem uma cena muito interessante que mostra, né, como a interação entre o MPF e a Polícia Federal é afinadíssima, né? No caso do seriado o Mecanismo, inclusive, tinha a ver ali com uma relação apimentada entre o policial federal, entre o procurador do MPF e a policial da PF, né? Isso também acontece de vez em quando por aqui, né? A gente também tem notícias, né, entre procuradores e ongueiros, ou ongueiras, lá no Amazonas é um procurador e uma ongueira, não vou citar os nomes. Mas, enfim, os caras são muito afinados, né? E a gente já percebeu também, no caso aí do nosso ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o quanto policiais da Polícia Federal, né, o quanto agentes da Polícia Federal podem ser esquerdistas, né? Acho que quem acompanha o caso ali do ex-ministro Ricardo Salles percebeu o quanto aquele policial que denunciou, aquele agente que denunciou o ministro, é a fina nata da esquerda, né? Muito bem, cara, o MPF entrou com uma ação, tirou o caso da Polícia Civil, botou na Polícia Federal para fazer e abafou. A operação abafa, e abafaram o incêndio, literalmente abafaram o incêndio. Os ongueiros sumiram daqui da região, desapareceram, todo mundo voltou para casa, a ONG meio que acabou e tal, e ficou por nada. Agora, imagina se esse fogo tivesse acontecido, né, tivesse pegado bolsonaristas na história, né, para você ver o quanto a coisa não é diferente. Nossa, ia ter dado um escândalo internacional. Então é isso. 2 pesos, 2 medidas que a gente vê aqui claramente, 2 pesos, 2 medidas. Você falou da WWF, né? Inclusive, essa ONG, a Chai Suruí, essa indígena que a gente viu aqui no discurso, ela é ligada à WWF. Então, mas todos eles são. Então, veja, o que eu estou dizendo, inclusive eu tenho um blog, deixa aqui até, faço uma propaganda, eu tenho um blog chamado Segredos da Tribo, né? E por que Segredos da Tribo? Por que eu uso esse termo? Muita gente não entende, mas que tribo que você está falando? Eu estou falando da grande tribo globalista. Existe uma tribo globalista, né? A Chai Suruí, se fosse uma menina da antiga sociedade indígena Suruí, ela faria parte, no máximo, de um grupo que a gente chama, ela faria parte, no máximo, do seu clã, né, da sua linhagem clânica, da sua família, e de algum grupo de mulheres, algum grupo cerimonial de mulheres. Hoje, por causa dessa tribo, grande tribo globalista, ela faz parte de uma rede de contatos, ela é ongueira, ela é militante da WWF, provavelmente também deve ter alguma conexão com uma outra ONG conhecida chamada Agita Mundo, não, tem o nome dessa ONG, que inclusive tem aqui em Alter do Chão, Anima Mundo, não, Anima, tem uma outra ONG local aqui, enfim, cara, todo mundo hoje em dia é conectado em uma rede de contatos, e a ordem vem de cima para baixo, o dinheiro vem de cima para baixo e as ações vêm de baixo para cima. A revolta, né, as campanhas com punho em riste, é a turma que faz acontecer, entende? E você quer, então, falar mais um pouco sobre essa estrutura da grande tribo que você fala globalista? Como é que funciona esse mecanismo, então, de manipulação a nível mundial em cima do indígena? Perfeito, essa pergunta é fantástica. Como é que funciona esse mecanismo? E é importantíssimo que a gente entenda que há um mecanismo, é importantíssimo que a gente entenda que para a nossa maturidade política, é importante entender as conexões que são feitas e que existem entre a esquerda tradicional partidária, a esquerda política, a esquerda partidária, a esquerda do PT, do PSOL, sobretudo do PSOL, da rede de sustentabilidade, e uma rede de apoio, né? Até o nome rede de sustentabilidade diz exatamente isso, essa esquerda é globalista. Aliás, é importante que a gente, para exemplificar melhor, qual é a diferença, muitas pessoas, né, muitos analistas do cenário político nacional não veem a diferença entre a Dilma Rousseff e a Marina Silva. Qual é a diferença entre Dilma Rousseff e a Marina Silva? Além, é claro, das diferenças, das notórias e evidentes diferenças corporais e corpóreas, né? Marina Silva é aquele, né, palito, vara de pau
jogada ao vento, né? Uma pessoa magérrima, e a Dilma Rousseff é aquela... Eu acho que a diferença é de planeta, sabe? A Marina veio de Marte, a Dilma saiu... vem de Vênus, né? Há essa possibilidade, mas, na verdade, é uma outra, o que eu quero chamar a atenção para uma outra diferença. Dilma Rousseff é esquerda raiz. Sim, Dilma Rousseff é esquerda revolucionária, à la Marx, à la PCdoB, à la 1917, né? À la Revolução Russa, voltada, ela realmente, diferente do Lula, que era um grande mequetrefe e que enganou até a própria esquerda. A Dilma estava na luta armada, né? Da Varpalmares, sim, né? É diferente. Banco e tal. Então ela é diferente do Lula que denunciava esquerdistas, diferente do Lula que ia no DOPS, denunciava e trocava as denúncias dele por um bom charuto e um copo de uísque, enquanto ele denunciava os Zé Ruelas que estavam lá na luta armada. A Dilma acreditava no que ela falava, ela acreditava no que ela vivia, e ela acreditava. A Dilma sempre acreditou na Revolução Armada, tanto é que ela tem uma foto histórica da Dilma Rousseff com 17 anos, 18 anos, nessa fase você acredita em tudo, né? Nessa fase, quando você tem 17 anos, né? Se você nunca foi revolucionário e comunista até os 20 anos, meu irmão, você não tem coração, né? Mas se você continua revolucionário e comunista depois dos 30, você não tem cérebro, né? Está faltando cérebro na sua cabeça. Então essa é a diferença. Esse é o caso da Dilma. É o caso da Dilma, ela continua revolucionária, né? Mesmo tendo chegado aos 60 anos. Muito bem. Dilma representa essa esquerda raiz, que tinha um projeto de poder, de 30 anos de poder, e que queria promover o que eles chamavam de reformas de base, né, que tinha as bases na comunidade eclesial de base, aquela reforma à la Revolução Cubana. Quem era Marina Silva? E por que Marina Silva ameaçou tanto, já ameaçou no passado distante, hoje distante, ameaçou tanto a esquerda petista brasileira? Marina Silva era a nova face da esquerda globalista, da esquerda ongueira, da esquerda que compartilha o sistema de governança global, né, da esquerda ONU, esquerda OIT, esquerda da Unesco. Por quê? E foi por isso, e não foi por outro motivo. Olha só como os caras sabem fazer a coisa. Quem é que carregou a bandeira, o estandarte da comissão, da delegação brasileira de esportistas na Olimpíadas de 2012? A própria Marina Silva. Marina Silva foi encarregada para representar o Brasil, carregando a bandeira do Brasil em 2012. Cara, isso foi uma tapa na cara da esquerda roots, da esquerda petista, PCdBista, né? PCdoB. Ou seja, a gente muitas vezes, a direita não entende direito, mas existe uma esquerda globalista muito atual, muito ativa. É isso que eu quero dizer. Esse mecanismo conecta desde o secretário, né, de assuntos indígenas da ONU, da Unesco, que vive lá em Bruxelas, que foi responsável pela Convenção 69 da OIT, que é o cara que escreveu, né, a ementa, o esboço lá da Convenção 69 da OIT, até uma cadeia de comando que vai até aqui embaixo, até chegar numa aldeia indígena aqui dentro do Brasil, ou no grupo autodeclarado. E a gente percebe isso claramente no terceiro vídeo que eu separei para essa nossa live aqui, está com você também, Antônio, de uma campanha lançada em 2019, chamada campanha Jornada Sangue Indígena, nenhuma gota a mais. Essa campanha exemplifica bem, como uma única ONG internacional, chamada Survival International, em sua versão europeia, se eu não me engano foi a Survival International Itália, né, arrecadou dinheiro para levar lideranças indígenas do Brasil, lideranças indígenas brasileiras, se eu não me engano eles levaram 8 ou 9 lideranças indígenas para conhecerem 11 países, 18 cidades europeias e fazerem uma única missão, né, pregarem contra o agronegócio brasileiro, pregarem contra tudo que há de produto, tudo que há de produção do agronegócio nacional, não só deturpando, mas denunciando o agronegócio brasileiro e internacional. Essa campanha é exemplar, vale a pena ser vista, e é por isso que eu peço que você coloque aí pra gente. Eu coloco aqui aquele menor de 2 minutos ou de 4 minutos? De 2 minutos. De 2 minutos, e depois vamos colocar o de 2 minutos para o pessoal ouvir, e depois o de 4 minutos sem áudio, só para a gente falando enquanto aparece. Vai lá, aumenta a tela aí e bota o vídeo. Já vou aumentar a tela aqui, vamos lá. Presta atenção no vídeo, como ele é bem feito. Saca só.
música indígena de fundo, tá? Pipocando as cidades europeias, 12 países europeus, 18 cidades, Roma, Vaticano, Berlim, Munique, né? Só as capitais, Amsterdã, Bruxelas, Genebra, né? As principais capitais europeias recebendo quem? 20 de novembro de 2019, recebendo lideranças, o que eles chamam de lideranças tradicionais indígenas. Olha lá, vão à Europa. Para quê? Para que vão na Europa? Para dizer aí. Olha lá, as graves violações contra os povos indígenas e o meio ambiente, isso em 2019. Quem é que está cometendo essas graves? Olha lá. Nossa Amazônia é maior que toda a Europa Ocidental. Permanece praticamente intocada. Olha lá. Tá? A mentira de Bolsonaro. Olha só. Desmatamento da Amazônia Legal aumenta 65%. Aí aquelas reportagens, né? Só de canal esquerdista que você vê. Exame, UOL, né? The Guardian, olha lá. Bolsonaro seu governo destrói o meio ambiente, explora a nossa... Dá um pause aí rapidinho, só pra gente lembrar. Volta lá nessa Sônia Guajajara. Volta rapidinho, só as últimas cenas aí, só pra gente lembrar quem é a Sônia Guajajara. Vai, dá um pausezinho aí, volta um pouquinho. Aí, para aí. Quem é a Sônia Guajajara? Vai, dá um pause aí. Só pra gente lembrar que Sônia Guajajara era, ou foi, candidata a vice-presidente do Brasil na chapa liderada pelo Boulos em 2018, tá? A chapa do PSOL liderada pelo Boulos em 2018. Ou seja, não tem ninguém mais esquerda globalista do que as próprias Sônia Guajajara. Ela é a essência da esquerda globalista. Só não colocaram a Sônia Guajajara lá, só não levaram a Sônia Guajajara para Glasgow. Quer dizer, ela estava em Glasgow. Ela também falou em vários locais em Glasgow. Ela também esteve. Aliás, essa última COP26 foi a que mais teve presença indígena de toda a história. Foram 46 lideranças indígenas lá em Glasgow. Nunca tiveram tantos. A Sônia Guajajara só não fez às vezes, só não falou no lugar da tal Chai Suruí, por um motivo simples, que seria todo mundo ia perceber o tapa na cara, o quanto é ridículo, o quanto a esquerda globalista é pessoalista, é esquerdista, colocando a Sônia Guajajara, que foi essa candidata, né, vice-presidente. Ela já está muito queimada, não é? Já tá muito manjada, né? E colocaram uma coisinha, uma face nova, para todo mundo achar que é uma pessoa nova. Então a Sônia Guajajara está queimada. A PIB está mais queimada. Vai lá, continua. Vamos ver esse vídeo aí. Aí colocam uns caras que não tem nada a ver com a história, Cangangue lá do sul, Cachuiana, que também aqui é perto de Santarém, que não tem nada a ver com a história. Pega os caras mais militantes, esse Eliseu Guarani é outro, militante até dizer chega. Se não tem liberdade de território. Essa busca de direitos nosso tem custado a nossa própria vida. O genocídio do Brasil está institucionalizado. E aí, os caras, sente só a presença, tá? Os caras convocam para a luta, fortaleça a PIB. A PIB é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, é uma das maiores organizações indigenistas do mundo, uma das maiores organizações esquerdistas do país, talvez é maior do que muitos partidos, tem força de muitos partidos, tá? Toda semana, se não todo mês, tem uma campanha, eles lançaram uma outra campanha contra a Covid, só para você ter uma ideia, a PIB já abriu 3 processos de denúncia do Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional, 3 processos, tá? A coisa é tão escancarada, o mais engraçado é que a esquerda é tão atabalhoada, eles têm tanto pavor e medo do Bolsonaro. Duas dessas últimas denúncias foram feitas agora, desde 2020, por causa da Covid. Mas uma delas tinha sido feita lá em 2019. Ou seja, antes mesmo de chegar a Covid, a PIB já estava denunciando Bolsonaro pelo suposto crime de genocídio. Então, assim, eles não têm outra palavra. Se tem uma coisa que a gente percebe também nessa nova esquerda, é que vai fazer um tempo que eles não se renovam, né? Se eles se renovaram a partir aí, sobretudo, né, da década de 60, acho que a gente teve uma grande revolução ali com o Woodstock, né, com a Revolução Cultural de 68, maio de 68, né, herança, certamente, do trabalho da nova escola de estudos sociais, que é a chamada Escola de Frankfurt, de 68 para cá,
né, de 68, 70 para cá, não houve muita renovação. Não porque houve renovação. É impressionante que é sempre o mesmo grito. Genocida, basta aparecer uma liderança de direita, ele é racista, genocida, taxista, taxidermista, né? Ele se torna, na mesma hora, esse bagalhaço de tudo que os caras colocam porque aí junto. Porque você vê até o Edward, depois da escola de Frankfurt e tal, você vê que a esquerda não produziu mais grandes filósofos, grandes pensadores, não tem? Não. O que eles produzem... São só panfletários, assim, mas assim, gente de livro, como você tinha Marcuse, Adorno e tal, você não tem mais. Não tem mais esses grandes nomes, né, esses grandes filósofos, esses grandes... Até porque, hoje, não existem mais grandes filósofos, né? A face da esquerda, a nova face da esquerda é uma mulher, não sei se existe, eu estou citando um conceito, né? O conceito de face da esquerda hoje é uma mulher minoria, ou é indígena, ou é quilombola, ou é uma criança europeia, né? Longe dos padrões de riqueza, longe dos padrões, uma europeia rebelde, revoltada contra o macho branco, que eles chamam de WASP, né? White, Anglo-Saxon and Protestant. Então essa é a face. Se for lésbica, aí eu sou pra... Se for lésbica, então aí pronto, ela vira uma grande, né, vitória da esquerda. Mas você tem, por exemplo, eu quero citar alguns, Rigoberta Menchú é uma liderança peruana, se não me engano, da América Central, ali peruana ou colombiana. Rigoberta Menchú eu descobri que tem uma portuguesa chamada Grata Quilomba, tem com sobrenome Quilomba, né? Estou tentando lembrar o nome dela, não sei se é Greta Quilomba, mas o Grata Quilomba, ou a própria Greta Thunberg, né? Além, é claro, dessa que nós acabamos de citar, a Sônia Guajajara, Chai Suruí, na verdade, vamos ser sinceros, ela chegou ontem, né, gente? Ela foi lançada agora, não vai fazer um mês. Ela está longe de ser uma liderança, uma grande liderança esquerdista, a face da esquerda. É só mais um peão nesse grande tabuleiro internacional lançada pela esquerda globalista, para, é claro, ascender. Agora em diante ela vai dar palestras, vai falar sobre o fim do mundo, vai falar sobre como nós precisamos demarcar ainda mais terras indígenas, e até mesmo a resposta institucional da esquerda é a mesma, continua sendo a mesma na década de 70. Na década de 70, qual era a fórmula para salvar a humanidade, salvar a Amazônia e a humanidade? Demarcar terras indígenas, demarcar territórios étnicos e internacionais. Em 2021, qual é a fórmula da esquerda para salvar o mundo? Demarcar mais terras indígenas, mais minorias étnicas. Peraí, não tem outra. Será que não tem outra opção? Será que não tem outra possibilidade? A tecnologia. Bem lembrado. Não há, né? Então é a mesma estratégia, né? Mas complete, acho que você ia falar. Era isso mesmo. Você vê que realmente não há outra proposta. Você vê que não há assim uma proposta. Vamos autorizar, vamos permitir que os indígenas tenham segurança jurídica para poder desenvolver agricultura, desenvolver mineração, desenvolver turismo, nada. Você tem que ficar lá, dependendo da Bolsa Família, se tiver. Ou mendigando na beira de algum estado. Assim, o lugar do indígena é esse. O modelo continua o mesmo, o modelo é exatamente o mesmo, né? Minorias étnicas agora elas deixam de ser, e isso tem efeitos colaterais profundos, assim, profundos, que eu não sou capaz de resumir em poucos minutos, mas tem efeitos colaterais na antropologia, em todas as ciências humanas, né? As minorias étnicas foram alçadas, elas deixam a humanidade para serem alçadas à categoria de literalmente salvadoras do mundo, salvadoras, né, do nosso planeta Terra. Territórios étnicos passam a ser territórios paradisíacos, né? Não existe crime em terra indígena, não existe alcoolismo em terra indígena, não existe problema, índios não vivem na miséria, né? Não existe miséria em terra, por mais que eles sejam pobres e miseráveis, não existe miséria em terra indígena. Você que é branco, etnocêntrico, e está usando suas categorias de entendimento ocidentais, capitalista, para interpretar uma realidade que é sua e não deles. Eles não são miseráveis. O fato de morar numa tapera coberta de palha e não terem aqueles, né, não terem, quer dizer, aqueles pobres que a antropologia e a esquerda acha que não tem televisão. Mas quando eu cheguei em 2008,
eu cheguei numa aldeia do Xingu para... eu fui levar essa cena é muito engraçada, cara. Eu tô lembrando aqui, dando risada. Eu fui levar uma equipe de filmagem, né? Uma equipe de cinegrafistas, acho que é suecos ou noruegueses, holandeses, me pediu para levar numa tribo. Você não conhece uma tribo assim que não tem muito contato com a sociedade nacional e tal? Você pode falar com eles para a gente fazer tipo um reality show. A gente vai trazer um holandês para viver na aldeia durante uma semana e vai levar um índio para viver na Holanda durante uma semana. O programa era esse, né, cara? E aí eu falei, tá bom, vou fazer esse contato. Aí eu entrei em contato com alguns caras que eu conhecia. Na época eu conhecia muito, aliás, tive a oportunidade de conhecer o chefe indígena Aritana. Aritana, cara, ele era um verdadeiro rei, literalmente uma monarquia. Ele herdou o trono, herdou a liderança do seu pai e tal. E aí eu falei, Aritana, tá vindo, contei para ele a história, tal. E aí eles querem uma tribo, assim, não muito contatada, não muito isolada. Aí eu tinha falado dos Yanomami, só que Yanomami era no meio do mato, os caras não queriam, assim, tão roots, assim, né? Aí eu falei pro Aritana, aí ele falou, vamos ver o que a gente faz aqui, mas, assim, tá muito mudado desde quando você veio aqui. Eu falei, como assim, Aritana? Agora a gente colocou uma caixa d'água, a gente colocou umas coisas, mas vem aí, quando a gente chegar, você vem, cara, quando eu cheguei lá, os caras tinham uma televisão, assim, dessas, sei lá, não sei se era 50 polegadas, não sei nem o nome disso, uma televisão de quase uns 2 metros, assim, e aí eles estavam discutindo o que fazer, assim, quando eu falei, cara, tamanho de televisão, não, a gente esconde, dá uma escondida que joga uma rede por cima e tal, e aí os caras e os índios falaram pra mim, porque quando o Leonardo DiCaprio esteve aqui, e aquela modelo, como é o nome daquela modelo aí, aquela brasileira famosa aí, que todo mundo, eu falei, a Gisele Bündchen, quando eles estiveram aqui, eles dormiram na rede aqui e tal, e a gente escondeu a televisão deles também, porque eles queriam ver uma tribo roots e tal. Então, essa é a cara, né? Então, a esquerda tem que acreditar que esses caras, eles são salvadores do mundo, entendeu? Eles não querem tecnologia, eles não querem enriquecer, não querem prosperar, não são seres humanos como nós, eles são deuses, semideuses, que pairam acima do bem e do mal. E se você, otário, branco, protestante ou branco, não está aplaudindo, não está assim, adorando esses caras que são salvadores da humanidade, é porque você é um branco escroto, você é escroto, você não vale nada, ou você não compartilha, né, da sublimidade, dos valores que a esquerda tem aí, essa turma que quer salvar o mundo, né, que eles têm, e você é mais um cara que poderia morrer, de preferência de Covid, não vacinado, né, para você, aí sim, completou o cenário que eles querem, que a esquerda deseja para a direita hoje em dia, né? Essa é um resuminho, é claro, caricatural, né, dessa esquerda mais militante, mas resume bem, né? Eu não estaria errando tão feio se eu dissesse que isso resume pelo menos aí uns 99% da esquerda militante, dessa esquerda que é globalista militante, né? Ongueira e tudo mais. É o cenário que a gente vê. Perfeito. E o que eles falam por aí. Mas é bizarro, né? Tudo que você fala, então, quer dizer, é uma grande farsa, um grande show, assim, né? É bizarro. Eu digo que a antropologia, sobretudo, perdeu uma grande... É por isso que eu estou escrevendo, não te contei ainda, Antônio, mas eu estou escrevendo um novo livro aqui, eu estou escrevendo meu livro, que provavelmente vai ser o meu primeiro, muito embora eu já tenha vários livros em formato de contestação de terras indígenas, mas esse daqui eu quero publicar, chamado A Antropologia no Cativeiro, né? Onde eu mostro, a antropologia perdeu completamente a capacidade da autonomia e do pensamento autônomo e soberano. Você não tem mais local de fala. Se você não estiver aplaudindo as minorias, se você não estiver dizendo, meu Deus, como eles são sublimes, né? Se a sua obra não for aquela, porque o antropólogo hoje em dia não é mais o cientista social. Ele deixou de ser um cientista social para ser uma espécie de sacerdote, ele é uma espécie de pregador das verdades sublimes e elevadas, né, que essas deidades indígenas, essas lideranças indígenas falam, né, nos manifestam. Então, você tem que falar com tanto respeito, com tanta honra. Então, por exemplo, tome-se a obra, por exemplo, uma obra em francês, chamada Le Fumée du Métal, né, a fumaça do metal, do antropólogo Bruce Albert, onde ele tenta traduzir as sublimidades do conhecimento tradicional Yanomami, que diz mais ou menos, né, que o mundo vai se acabar em um apocalipse climático por causa da fumaça do garimpo, né, a fumaça do garimpo. Agora, você vai no garimpo atual, eles dizem que aquela fumaça preta que sai do garimpo ali
será responsável pela queda, pela nova queda do céu, que haverá um apocalipse e tudo mais. Mas então, veja, a antropologia tornou-se a encarnação desse exercício, né, de levar como sacerdote, como pregador, oferecer ao mundo a sublimidade do conhecimento indígena. Né? Se você não está entendendo o que os indígenas estão falando, se você não está aplaudindo a única proposta de salvação do mundo, que é demarcar mais terras indígenas, que é elevar ainda mais a um patamar ainda maior de importância, se você não votou na Sônia Guajajara para ser vice-presidente do Brasil, é porque você é um cara muito escroto, você é um cara muito baixo. Né? Se você for eleitor do Bolsonaro, então, você é um verme, né? Provavelmente um verme rastejante, que não tem pensamento crítico, não tem, enfim, capacidade de entender toda essa grande gama, né, de verdades que os indígenas nos oferecem. Essa é a proposta da esquerda para a humanidade, é isso que a esquerda tem a oferecer, e é isso, com esses laços, né, de afinidade, de pensamento ideológico, que você conecta o indígena aqui no Brasil, as aldeias aqui do Brasil, até as grandes organizações de governança global, lá em Bruxelas, Copenhague e tudo mais. E você vê que os vídeos que nós vimos, todos eles têm essa questão, meio ambiente e indigenismo, todos eles, né? Todos. Até esse último agora também, né? Você vê, estão destruindo os povos indígenas e também destruindo a Amazônia, acabando com o planeta. Cara... E olha só, você vê os pressupostos, que a gente não fez uma análise assim, da base, digamos, os pressupostos que estão nesses discursos todos. Você vê aquecimento global, mudanças climáticas, né? Algo completamente polêmico também, né? Você vê questionável, polêmico. Questionável. Você vê aqui no Brasil tem o Molhon, que questiona essas teorias. Tem o climatologista também, o professor Ricardo Felício. Internacionalmente também tem aquele escândalo que aquele jornalista do IPCC. Dos e-mails do IPCC. Isso, né? Do IPCC. Sim, nós temos esses dois. Aqui no livro O Melancia. Tem um livro, O Melancia. Sim, acho que chama Theodor Dellimpole. Ele escreve sobre esse escândalo do IPCC, dos e-mails do IPCC. E tem esses dois que eu citei também, o Michael Schellenberger e o Lomborg, né? Eu acho que é Christian Lomborg. Quer dizer, o Felício e o Molhon, eles falam que não há uma relação direta entre emissão de carbono e mudança climática. Você vê que não é muito mais um ativismo político do que um discurso científico, Você vê, olha só, esse ano, Edward, eu nunca vi um ano tão frio quanto esse. Você vê, tinha aqui no sul do Brasil, tinha frio até agora, semana retrasada. Assim. Cara, eu não sei se eu li direito, essa matéria, vou até procurar melhor, mas rodou ontem, inclusive, nos grupos de WhatsApp aqui, pessoal dizendo que está vindo por aí uma friaca, talvez uma das maiores friagens, sim, né, que a gente vai ver no mundo, o Molhon fala isso, que o clima, o Molhon Felício falam que o clima mundial, ele é cíclico, né? Ele é mais dominado por ciclos astronômicos, ciclos solar, do que por ação humana, entendeu? Sim, mas Antônio... Aí você tem a questão de que, primeira coisa, há uma mudança climática, já há um problema aí. Há muitos questionamentos que eu acredito que não, a base científica, pelo menos a gente analisando aqui esses cientistas, eles dizem que, não há relação entre carbono e aumento de temperatura. Não há essa relação. E aí a outra questão. A ação humana interfere no clima mundial? No atual estágio, o ser humano mal arranhou a superfície da Terra. Então, e aí a outra questão também que está naquele vídeo ali, a Amazônia é o pulmão do mundo, também esse pressuposto... Não é, a Amazônia não é o pulmão do mundo, a gente sabe primeiro disso, né? Primeiro que são os oceanos que produzem o oxigênio mundial, então não há essa relação. Sim. E quer dizer, todo um discurso ideológico, pseudocientífico, que não...
alarmista, sentimentalista, não há base factual, não há base. Mas, Antônio, eu tenho uma saída, talvez você vai se chocar com o que eu vou dizer agora, mas eu tenho uma saída à direita. Eu quero nos lembrar de uma saída à direita. Né? Nós já vimos que a saída à esquerda é a mesma de sempre. A saída de esquerda é toca mais indígena, toca mais terra indígena, contra o agronegócio, ainda que o agronegócio brasileiro só ocupe menos de 15%, de 18% do território nacional, ou bem menos que isso, na verdade, parece que todo o agronegócio nacional só tem 9%, tudo que a gente produz é em 9% do território nacional. Muito bem, ainda que seja pequeno, e tudo isso alimente 25% da população mundial, que é muita coisa, ou um quarto ou um quinto da população mundial, a gente produz para muita gente. Ainda que a gente tenha condições de combater tudo isso, eu tenho uma saída mais à direita ainda. O que eu estou dizendo de saída à direita? Eu tenho proposto, eu tenho entendido e tenho falado para os meus parceiros, amigos, que é o seguinte: a direita, né, o que eu entendo por direita? Aqueles que são conservadores nos costumes, liberais na economia e progressistas e desenvolvimentistas na prática, né, de colonização, em suas práticas de colonização. A gente não precisa ficar esperando as respostas. O que você acabou de colocar aí são questões sérias e importantes, que não são poucos os cientistas que começaram e levam a sério esse questionamento. Tem vários, parece que eles se multiplicaram nos últimos 15, 10 anos aí. Tem cada vez mais tem gente falando, peraí, tá errado, tá meio errado isso daí. Tem muita gente grande aí questionando isso. Se você for ver também a bibliografia sobre isso, é enorme, de gente denunciando essa fraude. Muito. Mas se a gente for levar a sério mesmo, vamos dar uma colher de chá. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma colher de chá para essa turma esquerdista que está lá adiando o fim do mundo, e vamos supor só por um instante, que de fato é isso mesmo, que está havendo mudanças climáticas profundas e que a gente tem que diminuir os nossos gases, a gente tem que a nossa emissão de gás carbônico, se for por isso mesmo, se for essa linha de atuação mesmo, certamente a resposta a esta demanda não viria de mais terras indígenas ou de mais territórios étnicos, e sim de uma alteração nas nossas formas de produção capitalista. Veja que o tratado assinado agora recentemente, o tratado que o Brasil mesmo acordou, né, um acordo aí de redução das emissões de gás metano, a implementação, o Brasil assinou um tratado se comprometendo a reduzir em 30% a emissão de gás metano até 2030. A implementação deste tratado nada tem a ver e não passa em nenhum minuto, não passa por um segundo sequer, nada tem a ver com terra indígena. Quem vai ter que mudar alguma coisa é quem realmente está produzindo, é quem realmente está trabalhando, ou seja, o nosso setor agrícola nacional. São eles que vão ter que adotar novas tecnologias, né? Se for supondo que lembrando que eu estou supondo que é verdadeira a hipótese de que o gás metano está alterando a temperatura, contribui para alterar a temperatura na Terra, a gente vai ter que lidar com carros, né, com emissão de gases que vêm de carros, indústrias, ou mesmo da vaca, do arroto da vaca, da nossa capacidade produtiva. Não tem nada a ver com índio. Então, se a gente for levar a sério o que a esquerda está falando, não serão novas terras indígenas que vão salvar o planeta, será a adoção de novas tecnologias, novas formas de produzir e de viver no mundo, ou seja, o salvamento do planeta, a solução para o salvamento do planeta à direita tem a ver com mais tecnologia, com formas tecnológicas de produção e de geração de riqueza, geração de renda, e não de geração de pobreza com terra indígena, território quilombola e o escambau A4. Você está entendendo a diferença? A solução à direita, quem é que fala sobre essas soluções? Você vai ver, por exemplo, caras como quem leva a sério, quem leva um pouquinho mais quem é de direita, ou quem tem um pouquinho mais de pensamento assim, mais a sério, você vai ver propostas vindo de caras como Bill Gates. Eu nem acho que Bill Gates é de direita, nem me parece que é um cara de direita. Bill Gates é ele mesmo, dono de uma fundação, né, a Fundação Gates e tal, que também anda financiando aqui e acolá essas ONGs de esquerda. Tem várias. Mas ele tem, por exemplo, propostas bem mais interessantes, bem mais inteligentes
é uma esquerda bem mais inteligente do que essa esquerda identitária, indigenista, ecossocialista que predomina no Brasil. Então a gente precisa levar a sério, eu digo assim, se a gente for levar a sério esse discurso deles mesmo, não será a demarcação de terras indígenas, a louvação, né, essa atitude de prestação de louvor a indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais que a esquerda brasileira faz que vai salvar o mundo, entre aspas, né? Quem vai mudar alguma coisa, se a gente for mudar alguma coisa, vai ser emissão de gás carbônico pelos nossos veículos, né, de combustão interna, a troca da combustão interna por carros elétricos, o que vai demorar décadas para acontecer, mas já está acontecendo, já tem alguns experimentos acontecendo. Eu mesmo tive a oportunidade de andar em veículos elétricos durante 2 anos, né, 2018 a 2020, lá em Itaipu Binacional tem uma das maiores frotas de veículos elétricos, até porque produz energia elétrica, né, então para eles é muito mais barato e tudo mais, e eu sei o quanto é difícil, né, enfim, o quanto vai ser complicado colocar no Brasil, trocar toda a frota brasileira por veículos. Eu não sou contrário a essa troca, eu acho até inteligente, e é muito mais, por exemplo, veículos híbridos, não sei se você conhece, mas a Toyota já tem veículos híbridos que emite 70% menos de gás carbônico ou de outros gases, porque o arranque, a partida, abaixo de 30 por hora, abaixo de uma quilometragem, o carro funciona na energia. Depois que ele avança de 30 por hora, ele passa para o motor a combustão, e mesmo assim, um motor que está cheio de nova tecnologia. O nosso álcool, né, o álcool que a gente queima aqui, o pessoal esquece de dizer isso, mas o regime militar do Brasil foi responsável por essa revolução, porque o que os carros a álcool emitem, depois que queima o álcool, é simplesmente água, né? São hidrocarbonetos que tem basicamente água bem ali. Enfim, a gente está à beira de uma revolução que se tiver que mudar alguma coisa, vai ser a tecnologia, vai ser a computação, né? Vai ser novas tecnologias computacionais e não demarcação de terras indígenas, territórios étnicos, que vai salvar o planeta ou evitar mudanças mais catastróficas. É assim que eu vejo, e eu entendo que essa é a saída à direita, né? E não essa patuscada revolucionária, neo-revolucionária, neomarxista ou ecossocialista que a gente vê aqui no Brasil. Né? Perfeito, Eduardo. Yes. Não, a sua colocação é excelente. Eu acho que foi uma boa síntese, Eduardo. Será que a gente já passou aqui, está chegando a 1h30? Acho que tá bom da gente terminar, não tá não, meu irmão? Eu acho que ficou uma bela conclusão essa sua colocação final. Quer dizer, tem tanta coisa aqui me passando pela mente agora para continuar, mas Pois é, a gente tem... Olha só, tem muitos assuntos interessantíssimos. Eu também quero recomendar um documentário que eu assisti recentemente, chamado Seaspiracy. Sea de mar, né, que é S-E-A-S, Seaspiracy, de conspiracy, né, uma mistura que ele fez, mostrando como boa parte do dano ambiental... Eu não quero dizer que eu não sou um adepto de que a humanidade eu não compro totalmente, depois que assisti esse documentário, eu não compro totalmente a tese que a gente não tem nenhuma pegada ecológica no meio ambiente. Esse cara mostra que é um rapaz que não está ligado à ONG, na verdade ele denuncia várias ONGs no meio da história, ele mostra como várias ONGs recebem dinheiro de setores econômicos, né, para inclusive levantar a bandeira da defesa de coisa, enquanto está ganhando dinheiro dela, né, ele denuncia inclusive uma ONG internacional fortíssima, chamada Sea Shepherd, né, The Sea Shepherd, que é uma ONG que tem uma representação no Brasil, que foi contra Belo Monte, está sendo contra a construção de vários portos no Brasil, inclusive lá no Paraná, enfim, ele mostra como a pegada ecológica, a ideia de pegada ecológica, ou seja, o que a gente destrói para viver, né, se você, e faz sentido, se você tem uma casa, né, hoje, eu tenho aqui, por exemplo, uma casa aqui em Santarém, do Pará, outra casa aqui em Alter do Chão, aqui tinha árvore, e se eu não tivesse que derrubar essas árvores, eu não teria uma casa aqui. Onde a gente produziu e plantou, teve que ter uma árvore, a gente teve que cortar isso. Enfim, há uma pegada, eu vou considerar como válida essa pegada ecológica. O que ele está dizendo é que a maior pegada ecológica que a humanidade produziu está nos oceanos. A ideia de que a gente está afetando o planeta, muito provavelmente, é muito mais forte com o tal dos corais de Recife. É muito mais impactante do que o fogo na floresta amazônica,
são o dano feito aos corais de Recife e, sobretudo, as algas marinhas, que são quem produzem, quem metabolizam o gás carbônico e soltam o oxigênio na atmosfera. E é muito mais grave. Quem é que fala disso? Quem já ouviu falar disso? Ninguém. Você nunca ouviu ninguém falando isso. Por quê? Porque tem uma verdadeira conspiração para dizer que o problema da mudança climática do mundo é o fogo na floresta amazônica, é não sei o que lá, não sei aonde. É o que aparece. É o que está aparecendo por aí. Então, assim, tem muita coisa para a gente falar, não vai dar para falar aqui agora. Mas só por dúvida, o que estaria levando a essa, digamos, a morte dos corais, né? Uma enorme, descontrolada indústria pesqueira no mundo todo, praticamente no mundo todo, né? Ela é muito maior nos países asiáticos, né? China, só para lembrar, a China tem, não sei, acho que um quarto, um quinto da China e Índia tem um quinto da população terrestre, uma coisa absurda, né? É muita gente. Os caras consomem muito peixe, os caras consomem muita, enfim, o consumo de peixes é enorme. Então, os países asiáticos, Japão, Coreia, China, tudo aquilo ali, a Índia consome muito peixe, e aí a indústria pesqueira é muito forte. Também a indústria pesqueira é forte na América do Norte. O Brasil, por exemplo, não tem uma indústria pesqueira muito forte, impressionante. O Brasil não consome muito peixe. Na verdade, de todos os produtos, de todas as fontes de proteínas, o peixe é a última consumida. Acho que só perde peixe, só ganha do camarão. A última coisa que a gente tem muito camarão no Brasil, a gente exporta quase todo o nosso camarão. O brasileiro quase não come camarão, come um pouquinho mais, come peixe, mas ele come muito mais carne bovina e carne suína, e depois, em terceiro lugar, carne de frango, né? Acho que agora até o frango andou passando a carne suína. Mas, enfim, o mundo todo teve uma mudança muito forte. A indústria pesqueira é muito potente, né? Não sei se você já ouviu falar desses... Um barco pesqueiro, cara, o cara passa com uma rede, assim, enorme, quilométrica, varrendo o fundo dos oceanos. E nesse negócio de varrer, vai embora coral, vai embora alga, vai embora tudo que tem ali gerando vida, eles literalmente fazem um correntão, né, o que a gente chama de correntão aqui, que vai levando árvores aqui, eles fazem isso no fundo do oceano, e isso está acabando com a vida marinha, e isso sim, é muito mais grave, mas muito mais grave do que qualquer outra coisa que esteja acontecendo na Amazônia, qualquer outra coisa, mas ninguém fala nisso. Eu recomendo que você assista, eu assisti, eu confesso que eu fiquei chocado com o que eu vi, chamado Seaspiracy. É um jovem que esse jovem esquerdistinha, sabe esquerdistinha iludido? Ele viu um vídeo e ficou chocado com aquele vídeo que tem um canudo enfiado no nariz de uma tartaruga, né? E aí ele vai lá salvar as tartarugas, ele vai lá tirar canudo de nariz de tartaruga. E, cara, ele fica chocado com o que ele descobre. É importantíssimo esse vídeo, porque ele desmonta, mas desmonta muito da narrativa esquerdista sobre meio ambiente. Tem o documentário? Se eu não me engano, está disponível na Netflix ou na Amazon. Tem um outro documentário também interessantíssimo, cara, muito criticado pela esquerda. Eu não me recordo o nome dele agora, porque eu assisti vai fazer um bom tempo. Eu sei que é daquele mesmo autor que fez Bullets in Columbine. É um branquelo. Michael Moore. Michael Moore, isso. Michael Moore, o nome dele. E eu não estou lembrando o nome desse documentário, mas a esquerda caiu matando nele justamente porque ele detona com as ONGs. Porque o que é uma ONG? O que é uma ONG, se não uma empresa... Sim, eu ouvi falar. É muito recente, eu queria... Parece que ele critica um pouco dessas energias alternativas. Também critica as energias alternativas, que é outro ponto do Michael Schellenberger. O Michael Schellenberger mostra que a fabricação de painéis elétricos, a fabricação de painéis solares e a fabricação de usinas eólicas é muito mais poluente, né, do que várias outras fontes energéticas. Ele, inclusive, defende a energia atômica, né? A energia atômica é muito mais, inclusive, muito mais ecologicamente correta. Sim, e muito menos você pode levar esse lixo atômico para fora do planeta Terra, pode jogar esse lixo atômico na Lua, sei lá, em qualquer outro lugar aí. A energia nuclear, parece que ela é mais barata até e mais limpa. Mais barata e mais limpa. Mas ninguém fala isso. O que interessa é falar de que, não, vamos colocar energia solar porque parece... O lance da energia solar, da energia eólica, é que parece bonitinho, parece renovável. E estava lá, todo mundo painel solar e tal. Mas na hora de colocar na ponta da caneta, coisa que pouca gente faz, né? Na hora de colocar na ponta da caneta, você fala, rapaz, eu estou gastando tanto
eu estou gastando gasolina, estou gastando isso, não sei o que lá, eu levo quase, sei lá, 3 meses para fabricar um painel solar, não sei quanto tempo para fabricar uma usina eólica, e não sai tão barato assim. Então, o que eu estou vendo, né, nesse discurso ambientalmente, ecologicamente correto e ambientalmente aplaudido, é que tem muito mais gente batendo palma do que colocando na ponta da caneta. É exatamente o que a gente viu acontecer com a Covid-19. Tinha muito mais gente assim, fique em casa, não saia, tome vacina, bote máscara, não sei o quê, do que realmente pensando, peraí, que é isso que estão falando, né? Então, a manutenção de uma postura, né? O Kant já falava sobre isso, a manutenção de uma postura de vigilância epistemológica ou vigilância científica é extremamente recomendável para os nossos dias, para você não ser feito de idiota, não ser um idiota e não permanecer nessa postura de idiotice, né? Batendo palma para índio e fazendo reverência às minorias étnicas no mundo todo. Acho que essa é a grande mensagem que fica aqui para o nosso telespectador. Perfeito, Edward. Tem tanta coisa aí que a gente ainda tem para abordar e a gente só pegou a superfície do discurso da Chai Suruí, dos outros vídeos, então tem muita coisa para a gente... Muita coisa. O Edward, em breve vamos marcar uma parte 2, quem sabe daqui a uns 15 dias. Não vamos fazer a continuação dessa live. Maravilha, Antônio. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade aí de ter participado dessa live tão importante. Sempre muito legal, sempre muito interessante conversar contigo e trazer aí informações, né, do mundo todo, sobretudo aqui da Amazônia brasileira. Eu espero que o nosso telespectador entenda a importância dessas informações. Eu estou trabalhando para colocar isso no livro, como eu já falei, a Antropologia no Cativeiro, mas eu quero escrever muito mais, eu quero aproveitar os próximos meses e anos para publicar um material. Eu quero fazer o lançamento aí, junto com o pessoal da Andaterra, quero fazer o lançamento aí junto com os nossos parceiros e irmãos brasileiros que estão aí com a boca no trombone pronto para denunciar várias dessas violências, né, contra as nossas liberdades e contra o nosso sistema produtivo nacional, vítima de tanta articulação internacional globalista. Na hora que o livro sair, você tem que vir para cá lançar esse livro aqui no Sul. Certamente, será um prazer estar aqui. Mas vai ser interessante. Faço questão de lançar aí em Santa Catarina, sobretudo para os nossos amigos aí de Palhoça, que tanto sofrem, né, e tanto sofreram na mão do globalismo indigenista. Pauta não falta, né? Ainda tem a questão do marco temporal, que a gente tem que fazer uma segunda parte daquela live também. E voltará, em breve voltará aí na agenda do STF, né? Tá certo, Edward. Então aqui, né, a gente se despedindo dos nossos seguidores aqui que ficaram com a gente até agora. Então, em breve, a gente vai fazer uma parte 2 dessa temática globalismo e indigenismo. Certamente. Certo, então, vamos... Grande abraço a todos. Gente, tchau, até a próxima. Tchau, até lá.